A mim, meus X-Men. Pois é, gente. Os X-Men batem 20 anos de cinema esse final de semana e eles não só reabriram as portas para o gênero de filmes de super-heróis no cinema, como ainda salvaram a Marvel da falência. Essa e outras histórias sobre o clássico de 2000 eu conto para vocês no vídeo de hoje. Bora lá! Bem-vindo àquele filme, meu nome é Alex Costa e aqui a gente fala não só sobre aquele filme que acabou de sair, mas sobre cinema no geral. E sim, hoje eu vim entregar a idade de todo mundo porque já fazem 20 anos desde que o primeiro X-Men chegou aos cinemas. Para entender a importância do primeiro X-Men, é preciso entender qual era o contexto do cinema em 2000. Depois de uma era de ouro do cinema de super-heróis, com os primeiros filmes do Batman e do Superman, veio o declínio, com os últimos filmes do Batman e do Superman, o que acabou causando uma certa repulsa em Hollywood. Criou-se um estigma de que filmes de super-herói não eram algo para se investir mais. Isso aconteceu especialmente depois de Batman e Robin, de 97, qual eu falei um pouquinho no vídeo sobre a Liga da Justiça. E isso coincidiu com um momento em que a Marvel estava precisando muito vender o direito dos personagens dela para o cinema, para conseguir uma nova forma de fazer dinheiro. Essa é outra das importâncias de X-Men para o cinema. No final dos anos 90, a Marvel estava enfrentando uma profunda crise, gerada por uma série de decisões erradas tomadas ao longo dos anos 90. Acontece que estúdio nenhum queria investir em filmes de super-herói e era isso que a Marvel tinha para oferecer. Essa estigma de Batman e Robin estava inviabilizando as coisas, a Marvel já estava a caminho do tribunal de falência, e uma primeira questão que a impediu de ir para esse tribunal foi Blade. Ah, mas então por que não foi Blade que deu início à retomada dos filmes de super-herói? Blade era um HQ obscura. Era aquele típico filme que você não sabia que era um filme baseado em quadrinhos ou então não categorizava como um filme de super-heróis. E às vezes essa é a diferença. Existia uma repulsa não em fazer adaptações de quadrinho, mas em fazer filmes de super-herói. O que Blade basicamente não era. Porém, há muita insistência, a Marvel conseguiu convencer a Fox a investir em um dos seus títulos, X-Men. Essa proposta, na verdade, só aconteceu porque os envolvidos nela fizeram uma abordagem completamente diferente. Fala-se muito sobre como a Marvel Studios hoje faz essa mistura de gêneros com um filme de super-herói, mas talvez X-Men tenha sido o primeiro a fazer isso. Se propondo não a fazer um filme de super-herói, mas a fazer um filme de ficção científica. Há quem defenda também que o Homem-Aranha, do Sam Raimi de 2002, foi o grande boom que fez os filmes de super-herói voltarem. Porém, a Sony só deu green light no filme do Homem-Aranha depois do sucesso de X-Men. Ou seja, X-Men precisou andar primeiro para o Homem-Aranha correr. Mas de volta a essa abordagem que X-Men fez, é interessante porque eles basicamente eram o anti-Batman e Robin. Uniformes pretos, batendo com o que estava em alta por Matrix, que veio no ano anterior, visual sóbrio, filme sério, voltado mais para as questões filosóficas dos X-Men do que para a ação e para o super-heroísmo em si. Reclama-se muito sobre isso hoje e é fácil reclamar disso hoje em plena era de Marvel Studios, mas X-Men sempre teve uma proposta diferenciada nos quadrinhos. Ele nunca se misturou bem com os outros títulos justamente porque eles eram mais heróicos do que eles, que era sobre outras questões. E é por isso que essa temática usada no cinema não se distancia muito do que X-Men era no seu core. Acaba que X-Men foi tão mais um filme de ficção científica que ele foi extremamente popular no Saturn Awards. Os 3 filmes da primeira trilogia foram, que é uma premiação voltada especificamente para a ficção científica. Não é possível que isso seja o carro da Grande. É o carro da Grande. Além dessa abordagem estética, visual, de figurino, de fotografia, o filme foi muito assertivo também no elenco. É claro, como todo filme hollywoodiano, blockbuster, que vai ter muito efeito especial e um investimento arriscado para o estúdio naquele momento, a prioridade era um elenco reconhecível. Porém, o cinema de super-heróis estava tão desacreditado na época que a maioria dos atores que eles abordaram recusaram os papéis. O que foi bom, porque o filme acabou com um elenco que não era tão popular, mas era um elenco de prestígio. Por mais que prestígio e popularidade não sejam as mesmas coisas, o prestígio daqueles atores acabou elevando o filme. É até curioso, porque o elenco de X-Men é um dos poucos elencos do cinema onde eu não mudaria absolutamente ninguém, quase ninguém. Porém, é muito curioso ver os nomes que chegaram a ser abordados e como o filme poderia ter sido se esses nomes tivessem aceitado. A favorita para o papel da Tempestade era a Angela Bassett, mas ela recusou. O papel do Ciclope também foi oferecido ao Jim Caviezel, que recusou em prol de outro filme que acabou não fazendo tanto sucesso. Esses dois, inclusive, são os que me deixam mais com a pulga atrás da orelha, porque eu amo a Halle Berry no papel, gosto do James Marsden também, mas
eram duas opções que nivelavam melhor com o resto do elenco. O papel da Jean Grey, que acabou com a Famke Janssen, que eu definitivamente amo no papel, chegou a ser disputado pelas duas protagonistas de Xena. Tanto a Renée O'Connor quanto a Lucy Lawless receberam ofertas para o papel, mas ambas recusaram, estavam gravando a série naquela época que estava fazendo muito sucesso. O papel do Magneto chegou a ser oferecido para o Christopher Lee, e o papel da Vampira chegou a ser oferecido para Drew Barrymore, para Alicia Silverstone, para Natalie Portman, essa última era a favorita do elenco e recusou também. Agora, o caso mais curioso de casting dos filmes de X-Men foi justamente o mais popular, o Wolverine. Hoje, é dificílimo imaginar outra pessoa no papel do Wolverine. O Hugh Jackman pegou o papel para ele, é um dos poucos super-heróis de A-list que foi interpretado só por um ator. Porém, na época, o favorito para o papel era o Russell Crowe, que recusou e indicou um amigo australiano chamado Hugh Jackman, qual o estúdio não se interessou muito. Eles queriam um nome mais popular, Wolverine ia ser os olhos do público naquele universo, então eles ofereceram para o Dougray Scott, que na época estava gravando Missão Impossível 2. Dougray Scott, inclusive, fechou para ser o Wolverine. As gravações do filme começaram e enquanto eles já estavam gravando X-Men, esperando ele vir para as gravações, ele sofreu um acidente de moto durante as gravações de Missão Impossível. Isso impossibilitou ele de fazer o papel e abriu a oportunidade do Hugh Jackman fazer o teste. Eles já estavam tão avançados nas gravações que o teste dele já foi com a Anna Paquin, no papel da Vampira, naquela cena deles no trem. O importante é que deu tudo certo, ele ficou com o papel e tá hoje aí eternizado como único Wolverine. Boa sorte pro Marvel Studios para substituí-lo. É interessante como o filme de X-Men não só deu carreira para atores, mas para pessoas atrás das telas também. O assistente do produtor principal do filme, Richard Donner, era um rapaz chamado Kevin Feige, que inclusive foi responsável por desenvolver o penteado que o Hugh Jackman usa como Wolverine nos filmes. Kevin Feige que se tornou aí um grande produtor dentro da Marvel até se tornar o produtor da Marvel. É até curioso, porque quando tenta se analisar o sucesso do Marvel Studios, todo mundo dedica ao Kevin Feige. E a verdade é que ninguém vai conseguir fazer um trabalho que ele fez porque ele teve a melhor escola de todas. O Kevin Feige foi produtor dos filmes baseados em personagens da Marvel por outros estúdios desde o primeiro X-Men. Ele viu tudo acontecer, ele viu tudo dar certo e tudo dar errado. Então, quando chegou em 2008, que ele foi assumir o estúdio dentro da própria Marvel, ele sabia o que dava certo e o que não dava. Mas de volta ao primeiro X-Men, justamente por ser um retrato da época, por se adaptar tão bem ao período qual ele estava sendo lançado, ele foi um sucesso. Ele foi um sucesso de crítica, ele foi um sucesso de bilheteria. Imediatamente já começou a se trabalhar numa sequência que, pra mim, ainda é o melhor filme de super-herói que já foi feito. Eu costumo dizer que X-Men 2 é uma fórmula. Todo mundo devia seguir a fórmula X-Men 2 para fazer uma sequência. Ele simplesmente pega tudo de melhor do primeiro filme e eleva a 10. Leva a um próximo nível. É uma perfeita continuação, é uma perfeita evolução de personagem, é uma perfeita evolução de produção. Ele é incrível. Fez ainda mais sucesso, fez ainda mais dinheiro, foi ainda mais bem recebido pela crítica e rendeu o terceiro filme. O terceiro filme. Existe a praga das trilogias, a maioria das trilogias que começam muito bem desanda no terceiro. Com X-Men não foi diferente, mas eu já deixo uma polêmica aqui. Eu não acho X-Men 3 tão ruim quanto o filme. Obviamente ocorreram erros ali, obviamente a produção perdeu quando o Bryan Singer abandonou o bar. Bryan Singer largou a produção do terceiro X-Men para ir fazer Superman Retorno. Deu também tão certo, sim. Inclusive, ele levou o James Marsden junto, por isso o Ciclope aparece tão pouco no filme, porque ele foi gravar o Superman. Ele levou os roteiristas, então foi um projeto que foi começado por um time completamente novo, sem muita moral dentro do estúdio. Tentaram reproduzir o que foi feito no segundo X-Men, onde foram criados 2 roteiros distintos, baseados em 2 histórias distintas e somados com as melhores partes de cada um. Porém, é diferente você misturar Deus Ama, Homem Mata e Arma X e você tentar misturar a saga da Fênix Negra com qualquer outra coisa. Porém, o terceiro X-Men é um filme que acontece com 2 histórias distintas e no qual uma funciona muito bem. Existe um bom filme ali, que é o filme sobre a saga da cura. Ele é extremamente bem executado, são as melhores cenas de ação da trilogia, são os melhores visuais da trilogia, não à toa o filme mais caro da trilogia. E ao longo dos anos eu consegui reparar também que, saindo fora do público de cinéfilos, do público de fãs de quadrinhos, o terceiro X-Men é muito popular com o público no geral. Até mesmo por ele ser mais popcorn, por ele ser mais descomprometido, pela produção ser melhor. É só reparar nos comentários sempre que ele é exibido na televisão. E a última prova do sucesso dos filmes dos X-Men é que 19 anos depois, ele foi a única franquia
começada naquele período, e a partir do sucesso dele várias começaram, a Fox mesmo comprou o direito de mais vários outros personagens da Marvel para fazer, ele foi a única franquia que sobreviveu. Homem-Aranha sofreu 3 reboots de lá pra cá, enquanto X-Men no máximo sofreu um retcon. Eles contaram uma história de origem, que ainda assim foi somada à trilogia no excelente Dias de um Futuro Esquecido. Depois de 19 anos interruptos, é lógico, com altos e baixos, ela foi uma das franquias mais longas e mais rentáveis da história do cinema. E que agora finalmente chegou ao seu fim e vai ser reiniciada pelo Marvel Studios algum dia aí no futuro. Mas então é isso. Esse é o meu pequeno especial sobre os Mutantes do Professor Xavier. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários a sua experiência com a trilogia X-Men. Você se lembra de ter assistido o primeiro filme? Vamos conversar aí nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal. Semana que vem eu tô de volta. Tchau, tchau.